E aí ele vem duas pastas, x64 e x86, que seria a versão 64 bits e 32. E assim como o NFE, ele também tem aqui o instalador do serviço, né? Inicialmente eu não vou falar, vamos primeiro fazer o processo manual, depois o serviço só para automatizar o que foi definido manual. Recomendo que vocês também, no processo de instalação, configuração, façam o mesmo, né? Façam notas, emitam o manual, clico no botão lá transmitir, validou, aí depois só configura o serviço que ele vai automatizar o processo de mandar para a prefeitura e trazer o retorno, né? Então ele só consiste nisso, lógico, tem umas dependências também, quando autoriza, aí manda e-mail, depende da configuração, né? Imprime, enfim. Mas, no geral, seria apenas automatizar lá, só poupar o clique de envio, né? Seria essa a ideia. Então, não recomendo que façam a configuração inicial já usando o serviço. Façam primeiro o manual, a parte da configuração, depois o envio manual e depois a automatização, né? Vamos lá. Bem, eu registrei o Edom, agora eu vou fazer a instalação, né? Aqui no Edom, em Edom Expedientes, normal, né? Ok. Pronto, aí ele foi registrado, instalado e está disponível para conexão. Agora, nesse ponto, quem for instalar pela primeira vez, né, o Edom ele vai pedir a conexão com o banco de dados, ou seja, ele vai abrir uma janela pedindo usuário e senha para conexão com o banco de dados, por exemplo, o SA, no caso do SQL, e System, por exemplo, no caso do HANA. Que ele falou que minha licença está próxima de vencer, ok, já estou licenciado, né? Mas quem está iniciando pela primeira vez, depois que colocou o usuário e senha, ele vai pedir a licença, né? Logo na sequência. Então, ele vai pedir ali a licença e aí você vai fazer o registro online, né? Da aplicação, né? Então, a primeira tela que vai aparecer seria essa aqui, né? Pedindo usuário e senha. E tem essa opção aqui de usar a base de dados do SAP. Significa que quando eu marcar esse parâmetro, o Edom ele vai criar as tabelas e procedures dele na base que eu estou logado, né? Então, no meu contexto, ele vai criar dentro aqui da DemoBR, SBO DemoBR, que é a base que eu estou logado, né? Então, ele vai criar aqui, né? Então, não vai ter aquela base SBO Tax One e DB View One, enfim, ou Integration Bank, né? Esse conceito aqui tem para cada EDOM e uma vez aplicado, por exemplo, na NFE, os demais seguem o mesmo conceito. Então, isso na primeira instalação do primeiro EDOM da Invent, né? Então, é importante comentar isso. E a tela de licença, no meu caso aqui não apareceu, mas seria essa aqui vai aparecer para vocês, né? Aí clique em registro online e forma o CNPJ, né? E o ambiente. Para quem vai fazer a primeira vez, aí abre o chamado tipo licença aqui no suporte, que o pessoal libera a licença homologação por 15 dias, né? E renova, acho que até mais 2 vezes, se for o caso, para uso e teste do Edom. Então, é tranquilo, tá? Se tiver a licença de produção, já pode solicitar a produção direto, né? Mesmo que a base seja uma homologação, enfim, mas pode pedir. Beleza, então instalei o Edom, fiz a configuração com o banco e licenciei. O Edom agora está aqui disponível para uso, né? Vamos dizer assim, está carregado aqui. Ele foi já
completamente carregado e eu não sei se deu para ver, acho que não foi muito rápido aqui. Ele, quando você inicia a primeira vez, ele faz uma série de processos, ele vai ficar descompactando arquivos e pode demorar um pouco, né? Ele aparece um pop-up aqui no centro da tela e tá falando ali, ó, descompactando arquivos, atualizando, enfim, ele vai ficar ali processando um tempo e dependendo do ambiente pode demorar um pouquinho. No HANA costuma demorar por conta para criar campos, essas coisas, o HANA demora mais um pouquinho, tem essas particularidades, mas recomendo que não cancele, deixe o processo seguir. Se cancelar, pode acontecer do Edom ficar pela metade, tipo assim, algumas telas, ele vai exigir alguma dependência, vai reclamar algumas coisas, né? Então a gente vai ter que ir lá e forçar a instalação e depois pedir, e fazer o processo e vai chamar essa tela de atualização de parâmetros e tem que aguardar de novo, tá? Mas foi muito rápido aqui, eu acho que não deu para ver direito. Então, mas se aparecer demorar, espera um pouquinho que na primeira vez em especial demora. Na atualização também costuma demorar um pouquinho, tá? Bom, o Edom instalado, qual é o primeiro passo a ser feito, né? Assim como o NFE e o DFE é a entidade. Então, para quem já instalou o Edom, NFE ou DFE no passado e fez o cadastro da entidade, né? Esse cadastro ele será reutilizado aqui na NFSE. Então, já não precisa partir do zero, né? No meu caso aqui, eu fiz o cadastro lá no NFE, né, e DFE, e ele está aqui disponível, né? Só que agora eu preciso me atentar a algumas particularidades, né, que são da NFSE. Então, o primeiro passo é cadastrar a entidade. Eu vou editar para mostrar, só atualizar alguns dados, né? Mas no caso de vocês é em novo, né? Adicionar. Então eu vou editar essa entidade 20. E aqui tem alguns campos extremamente relevantes para a NFSE. Um deles aqui é a inscrição municipal, né? E o CNAE. Depende da prefeitura, o CNAE vem dessa tela. Então, a prefeitura ela valida o tipo de serviço que o prestador pode declarar com base no CNAE. Algumas prefeituras fazem essa validação, né? Quando essa informação, principalmente, vai para o XML. Né? Quando não vai para o XML, ela valida mais questão da alíquota e o tipo de serviço ali declarado, o código propriamente dele, né? Mas vamos lá aqui. A razão social e nome fantasia, né, tem que ser preenchido. Né? Lembrando que o NFSE, por ser vários padrões, vamos dizer assim, São Paulo é um, Goiânia é outro, BH outro, aí é complicado a gente isolar. Então, assim, a maioria das prefeituras criticam caracteres especiais. Então, evitem o uso do mesmo. Né? Algumas aceitam. Então, assim, Cabral, a minha prefeitura aqui, ela não é tão exigente com relação a isso. Então, passa, beleza. Né? Mas, assim, na maioria das vezes dá problema não só assim, foi na prefeitura e voltou com problema, não. Dá problema na assinatura do próprio XML, né? Quando o certificado ele vai fazer a assinatura, o caractere especial, né? Ele quebra a cadeia de assinatura, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral. Né? Ele não assina corretamente. Então, a prefeitura, nessa validação, ela assina também lá, né? Confere, e acaba que rejeita falando que a assinatura tem algum problema, difere do calculado. Então, ela faz uma checagem disso aí. Então, evitem. Né? Para quem definiu a base de dados como sendo o local que o Edom deve usar para poder criar as tabelas e procedures, o banco de dados aqui já vai vir preenchido, né? Então não precisa se preocupar. Para quem preferiu o Edom criar a base dele independente, né? Aí é necessário aqui informar o banco de dados do SAP que essa entidade será vinculada, né? É importante também dizer que quando a base é multifilial, deve-se também aqui aplicar o ID multifilial no campo
empresa multifilial. Tá? Então, ou seja, eu vou ter uma entidade para essa base, para uma filial específica. Então, se uma determinada base de dados tem duas filiais, né, e as duas vão emitir NFSE, eu tenho que fazer o cadastro de uma filial, depois salvar, depois abrir um novo cadastro e vincular a nova filial, por mais que o banco de dados seja o mesmo. Tá? Então, tem que ter essa separação. Tá? CNPJ, informar, bonitinho aqui. A inscrição estadual, ela é obrigatória na NFE, no caso do emitente, e no DFE também tem que ter, mas para uma questão de validação. Mas não necessariamente, se não tiver a inscrição estadual, você consegue capturar XML, você faz, você só não consegue fazer uma importação do próprio XML no sistema, né? Porque ele confronta CNPJ e IE, para poder achar aonde o XML tem que ir, né? E no caso do NFSE, seria a inscrição municipal, tá? Eu posso estar enganado, mas até onde eu trabalhei com a NFSE, todas as prefeituras exigiam a inscrição municipal, no caso do emitente, né? O tomador, isso aí vai depender do cenário, mas na situação do emitente, obriga a inscrição municipal. Então, assim, se o cadastro é uma entidade, eu vou emitir NFSE, deve, então, informar a inscrição municipal, né? Só vai ter condições técnicas de enviar um XML estruturado para a prefeitura se tiver inscrição municipal, porque ela é, na maioria dos casos, a chave, né? Essa inscrição municipal e o CNPJ são as chaves de identificação lá no web service. Então, por isso que é realmente recomendável aí, tá? Então, consultem lá no portal da prefeitura a inscrição. Uma curiosidade muito importante é, às vezes, a empresa tem duas inscrições municipais, tem que verificar qual que é a inscrição vigente, né? Então, já aconteceu isso com a gente aqui, de ter as duas ativas, mas cada uma é vinculada a um determinado tipo de operação. E aí, nesse caso, teve que ter duas entidades. O telefone do emitente, né? Também é obrigatório. O endereço também, obrigatório, né? Lembrando que o endereço, em especial aqui, o estado, município, né? Então, eu estou definindo qual a prefeitura que eu vou comunicar. No meu ambiente aqui, eu defini que essa entidade 20, ela vai emitir nota fiscal de serviço para a prefeitura de Belo Horizonte. Ok, né? Então, aqui já é a definição da qual prefeitura que vai ser transmitida a nota fiscal, né? A aba responsáveis, ela não tem nenhuma relevância com a NFSE. Então, para quem só vai emitir nota de serviço, não precisa cadastrar o responsável, o diretor, tá? Mas quem vai usar a suíte fiscal, ou seja, a NFE, DFE, o próprio Tax One para emissão das obrigações acessórias, vai precisar se preocupar com isso. Então, acho que mais na frente, no curso de Tax One, o pessoal deve abordar mais aqui essa questão dos responsáveis no contexto das obrigações acessórias. A aba substituto tributário também não tem nenhuma relevância, né? Eu sou substituto de inscrição municipal, sou ISS retido, alguma coisa do tipo. Não tem relevância aqui, não cabe. Esse contexto aqui é da NFE, né? Para emissão de NFE, no caso de substituto, né, tributário. Aqui na aba impostos, realmente, aqui já tem um peso, né? Não só para o NFSE, mas para também toda a suíte fiscal, né? Por mais que o cliente ele não é contribuinte de ICMS, é interessante, ele faz compras, né? Ele tem ali a parte de compras e às vezes a compra vem com ICMS, compra insumos, compra produto, compra material para mão de obra, alguma coisa assim. Então, você vem que listar padrões, né? O ISS já vem padrão, essa última categoria aqui, né? Que é a categoria do ISSQN, no caso do ISS, do Imposto sobre Serviço, né? E é fundamental ter essa categoria aqui para o sistema poder entender que o ISS calculado no SAP deve ser considerado pelo EDON. Então, se digamos que essa categoria aqui do ISS não existe, significa que o imposto no SAP por EDON é neutro. Ele não sabe que aquilo ali tem que ser levado adiante. Porque ele não tem um depara, vamos dizer assim,